Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa última e derradeira aula do semestre. Eu estou já em clima de nostalgia. Não sei se vocês compartilham do sentimento, ou talvez alguns de alegria, né, por estar encerrando o semestre e não ter que mais estudar tributário. Mas eu digo que a turma de vocês me proporcionou assim, uma experiência muito bacana, muito legal. Assim, poucas vezes eu tive tantos alunos interessados e que provocavam, e a gente não terminava a aula porque sempre tinham questionamentos e dúvidas. E isso, ao contrário de parecer chato, não sei se alguns achavam que isso me importunava, mas eu quero deixar claro aqui que, pelo contrário, isso me deixava animado, estimulado, feliz, porque revelava o interesse. Vocês expressaram para mim interesse sobre os assuntos, vocês me perguntavam, questionavam, e para mim isso foi um motivo de muita alegria. Então, é com tristeza que hoje nós começamos aqui a última aula da disciplina, mas que sejam até logo, aí a gente vai se encontrar em outras oportunidades, talvez daqui a pouco como colegas, né? Muitos aí estão se formando, então eu fico muito feliz de concluir uma etapa, mas triste aí de não ter essa turma questionadora e que me provocava bastante durante as aulas. No encontro de hoje, então, a gente vai ver e vai examinar agora as três últimas peças que eu gostaria de analisar com vocês. Eu vou falar, como a gente fez das outras vezes, um aspecto mais teórico, o que deve ser levado em consideração, o que a doutrina fala sobre o tema, para num passo seguinte nós fazermos aqui uma minuta, uma espécie de modelo, de peça para vocês terem uma referência, né? Então, é assim que a gente vai dividir a aula de hoje. E aí a gente vai começar aqui falando das primeira das três peças, que é a ação declaratória, tá? A ação declaratória no direito tributário, antes, vou dar um passinho atrás, um passo atrás, e o que é importante, né, meus amigos, a gente ter presente quando a gente fala de processo. Acredito que os professores que lecionaram processo civil para vocês trataram, né, desse tema, mas não custa aqui eu chamar a atenção. Eu tenho que saber exatamente qual é o pedido que eu estou formulando, esse é o ponto principal, para que eu saiba qual é o tipo de sentença que vai ser prolatada pelo juiz. A isso se dá o nome de congruência, né, ou correlação entre o pedido e o provimento. E quando a gente identifica aqui que não há essa correlação, essa congruência, a gente pode falar aqui em algum dos tipos de vícios da sentença, né? Então, o ponto inicial é qual é o pedido que eu vou formular, o que eu quero, e para cada postulação, para cada interesse jurídico, há uma ação própria a tutelar. E, de outro lado, a partir desse pedido que eu formulei, vai virar uma sentença, ou confirmando, acolhendo, julgando procedente a postulação, ou rechaçando, afastando o pedido e julgando improcedente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui claro, presente, a respeito dessa correlação. E aí, pessoal, o que pode parecer bobagem, o que eu estou falando pode parecer básico, mas não custa aqui, ainda que se possa incorrer aqui em algo básico, falar sobre esses aspectos para poder esclarecer para vocês do que a gente vai falar daqui em diante. Então, se eu tenho uma pretensão, um pedido declaratório, qual é a sentença, qual é a carga de eficácia da sentença que eu vou ter lá do outro lado? Uma sentença com eficácia declaratória. Se eu tenho um pedido de natureza condenatória,
Qual é a sentença que vai ser prolatada lá no final? Sentença de natureza condenatória. Vejam, não parece assim meio básico, meio elementar isso, mas apesar de eu também achar isso, muita gente boa se perde nesse tipo de conceito. Por outro lado, se eu estou pedindo para desconstituir ou constitutiva, qual é a eficácia da sentença que vai sair lá na frente? Eficácia constitutiva ou desconstitutiva. Se eu tenho um pedido de índole mandamental, a sentença vai ser igualmente mandamental. E aí, para finalizar, a chamada executiva lato sensu. Eu vou ter uma sentença executiva lato sensu. E a gente tem isso no tributário? Tem tudo isso. Como é que a gente vai ver, então, agora aqui, e a gente vai, a partir aqui das... Alguém está com o microfone aberto, aí se puder desligar, ou se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Não? Não tem ninguém perguntando. Então, assim, pedido declaratório. Então, eu vou ter lá no final da nosso processo, com desfecho da demanda, uma sentença de eficácia declaratória. E aí, vamos lá, para que serve? Em que casos eu proponho? É possível a gente exemplificar, dar exemplos, ação declaratória? Durante muito tempo no processo civil, se controvertia se eu poderia ter uma ação cujo único objeto fosse a declaração. Pode isso? Essa foi uma discussão longa assim, dos processualistas. Olha, a pessoa ela pede a declaração e mais alguma coisa. Mas eu não quero nada além disso. Eu só quero declarar. Eu estou satisfeito com a declaração. Posso entrar com uma ação assim? Pode. O CPC de 73 previa declaração. Tá aqui, ó. O artigo 19 diz expressamente do CPC. O interesse do autor pode se limitar exclusivamente na declaração da existência ou inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. E é aqui que está o foco dessa nossa primeira parte da aula. Eu posso ter interesse em tão somente dizer que existe uma relação. Então, vamos lá, eu fiquei com as aulas online agora quase que com um toque aqui para tudo escrever e tudo desenhar, que eu só consigo agora falar desenhando. Então eu tenho aqui o fisco e eu tenho aqui o contribuinte. Eu posso postular que seja prolatado uma decisão dizendo apenas e tão somente que não há relação jurídica aqui. Então, qual é o objeto da minha ação? Eu quero que o juiz declare, o judiciário afirme numa sentença, estabelecendo que não existe vínculo. Declaração de inexistência
de vínculo jurídico. Posso ter só esse interesse, eu só quero isso. O artigo 19, como a gente viu, me autoriza. Então, não há mais falar aqui, ó, eu só quero romper isso aqui. Esse é o meu único desejo. Eu só quero dizer que não existe esse vínculo. Posso postular? Posso. Está previsto no artigo 19. E aí, como é que a gente poderia ilustrar aqui com exemplos para tentar tornar isso concreto? Então, contribuinte deseja obter declaração que não incide ICMS na sua operação. Posso? O único objeto que eu quero dizer, olha, o que eu faço aqui, a minha operação, eu não pago ICMS. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Eu posso pedir tão somente isso. O contribuinte deseja obter declaração de que não incide ISSQN. Por exemplo, olha, eu faço aqui uma determinada atividade, descreve a atividade e eu quero demonstrar que eu não devo recolher o ISSQN. Há uma dúvida e a administração está dizendo que eu devo, que eu tenho que pagar, e em razão disso eu quero esclarecer agora e declarar, olha, considerando estes fatos que vão ser submetidos ao judiciário, considerando as normas vigentes, não há vínculo jurídico, não há aplicação da norma no caso concreto. E essa é a minha declaração. Eu posso, contribuinte, pode desejar declaração de não incidência do imposto de renda sobre determinada verba. Então, o trabalhador, o empregado, o servidor público recebeu uma determinada verba. E uma das questões que controverte-se muito é a natureza dessa verba. Ela é salarial, portanto tributável, ou ela é de natureza indenizatória e, portanto, não tributável. Essa questão, ela pode ser objeto de uma declaração? Sim, sem problema nenhum. Então, vejam, o interesse do contribuinte pode se limitar apenas e tão somente a uma declaração de inexistência de vínculo. Pode ser o contrário. Então, aqui, o que o contribuinte agora quer é a declaração de existência de vínculo jurídico. Vejam, mudou de figura. Agora eu não quero declarar a inexistência. Agora eu quero declarar que existe vínculo jurídico. Ou seja, eu quero fazer com que esse vínculo aqui seja reforçado. Então, eu quero fortalecer. Não, esse vínculo existe, é forte, ele existe. Como é que a gente pode exemplificar aqui? O contribuinte deseja obter a declaração da existência de vínculo. Então, por exemplo, declaração de incidência do ISSQN sobre streaming. Durante muito tempo, houve a discussão se o streaming se submeteria ao ICMS ou ao ISSQN. Nas aulas, quando eu falei de ICMS, quando eu falei de ISSQN, nós tratamos desse assunto e eu expliquei para vocês da controvérsia e da dificuldade de enquadrar essa atividade em um ou outro. E se a gente tivesse que escolher entre um ou outro, seria unânime a preferência das empresas em pagar o ISS, porque a gente sabe que a alíquota máxima no Brasil é 5%. Então é melhor pagar 5% do que pagar 30%, como é o caso do Rio Grande do Sul. A incidência do ICMS sobre a TV por assinatura é de 30%. Então, vejam,
A declaração de incidência, ela teria um conteúdo positivo, ou seja, declara está submetido ao vínculo, existe vínculo, e ela, ao mesmo tempo, ela tem um conteúdo negativo, de repelir a incidência de outro tributo. Então, seria uma estratégia interessante postular a declaração e, com isso, afastar a incidência de um outro tributo. E, sobre isso, consolidando a coisa julgada, as partes estariam tranquilas em relação a como proceder neste caso. Porque, do contrário, pessoal, vocês precisam entender uma questão. É interessante para alguns contribuintes simplesmente empurrar com a barriga os problemas ou não resolver os seus problemas e não pagar imposto algum. Pode ser que seja o comportamento de alguns, mas a grande maioria dos empresários, das empresas sérias, sabem que não tem como não pagar algum tributo. Isso é talvez até infantil pensar que não vai ter nenhuma tributação. Então, pensando em evitar a formação de um passivo tributário para o seu negócio, talvez o empresário queira, não, vamos definir isso aqui de uma vez, eu quero definir que eu sou contribuinte do ISS, vou pagar 5% e tá certo, não vou mais discutir isso. Então, pode ser um interesse legítimo obter a declaração. Uma outra ação muito comum é a declaração da isenção de determinado tributo. Por exemplo, imposto de renda, doenças. A legislação do imposto de renda assegura a isenção do imposto de renda para determinadas doenças. O contribuinte, ele tem a doença, ele já tem, não foi o direito que criou a doença. No plano dos fatos, ele já tem. A norma já existe. Tá lá, isenção. Então, eu tenho no plano, vamos colocar aqui, no plano hipotético lá, no plano das normas, existe a isenção. E aí, se a gente for lá no chão, na realidade, no plano fático, existe a doença. O que a gente vai postular aqui? Que o juiz declare que a isenção aplica-se àquele fato. Ele criou a doença? Não. Daí não se admitir que a eficácia dessa decisão seja constitutiva. O juiz não está criando uma relação jurídica nova. A relação já estava posta. A lei estava no plano hipotético lá, voando no ar, e havia aqui um cidadão doente. Mas não havia conexão. Então, o que a declaração fez? Foi só juntar esses dois vínculos aqui, certo? Então, a declaração ela tem esse efeito, declarar algo que já existe. Qual é o problema, ou digamos, qual é o cuidado que tem que se ter com a gente tem duas faces. Isso aqui era para ser uma moeda, tá? Então, considerem aí o meu desenho como uma moeda. Deixa eu ver se botando o amarelinho fica mais visual. Então, a ação declaratória ela é duas faces de uma mesma moeda. Qual é a face que a gente tem aqui embaixo? Vamos botar aqui. Vamos começar com a face aqui de cima. A face aqui de cima, quando eu entro com uma ação declaratória e eu tenho uma sentença de procedência, eu tenho o reconhecimento da existência ou inexistência do vínculo, certo? Esse é o efeito da sentença de procedência. Por outro lado, a sentença de improcedência
E entendendo que foi enfrentado o mérito, né? Pressupondo que foi enfrentado o mérito, não imaginando uma sentença extintiva, que acolhe alguma questão preliminar. Imaginando que foi enfrentado o mérito, a sentença de improcedência declara o oposto ao que foi pedido. E aí vem o cuidado e a atenção que tem que se ter quando se ajuiza uma ação declaratória. Então, pegando o exemplo lá que a gente examinou, o contribuinte quer dizer que ele não incide o ICMS. Então, a declaração de inexistência de vínculo, é isso que ele quer. Não incide o ICMS no meu caso. Aí o juiz, muito bem, vou examinar aqui, e aí ele vem lá e diz, julgo improcedente a ação, porque tu tem que pagar ICMS. Então, veja, o conteúdo dessa sentença, além de eu ter perdido a ação, eu tenho uma sentença declaratória no sentido contrário do que eu queria. E que faz coisa julgada e vai se protrair no tempo até enquanto se manterem as circunstâncias fáticas e jurídicas. Então, enquanto for mantido essas circunstâncias, ele tem que pagar o ICMS. Estão entendendo? Por outro lado, eu entrei com uma ação para dizer que eu tenho direito à isenção, ou seja, eu quero reconhecer a incidência de um vínculo, de uma norma jurídica no meu caso concreto. Certo? Então eu quero buscar o reconhecimento que eu tenho isenção. Aí vem a sentença de improcedência. E ela declara o seguinte: julgo improcedente a ação, porque o cidadão tal não faz jus à isenção postulada. Ou seja, apreciando os fatos e a norma diz que não há vínculo e, portanto, não declara a existência da isenção. Então é preciso ter muito cuidado, porque uma das vantagens da ação declaratória, se a gente pudesse chamar assim de qual é a vantagem, né? Como a gente está buscando a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, qual é o valor da ação? Qual é o valor da causa? Eu quero dizer que eu não devo pagar ICMS. Qual é o valor dessa ação? Alçada? Pois é. Então eu posso postular a aplicação do valor de alçada. E aí o risco que eu estou submetendo às partes é do valor de alçada. Então o risco de sucumbência acaba sendo limitado. Entenderam? Agora, se eu vou postular, olha, eu quero que declare que eu não pago ICMS e o que eu já paguei eu quero repetir, que é uma ação que a gente vai estudar agora na sequência. Então, esse risco, quando eu postulo a repetição, eu tenho que dizer qual é o montante do valor que eu quero repetir. E se eu perder essa ação, eu vou ser condenado na proporção desse montante que eu postulei. E aí o risco da sucumbência acaba sendo ilimitado ou expressivo. Tá claro, gente? Professor, uma dúvida. Duas, na verdade. Quanto a esse slide aí que está aberto, a questão ali do valor de alçada, sempre se vota ou no caso vai ser uma opção minha? Por exemplo, assim, eu não quero repetição daquilo que eu já paguei, mas eu sei que se incidisse o tributo X, o ISS-QN, eu teria que pagar tanto lá naquela operação. Aí eu sei que o valor que eu deveria pagar. Eu opto por colocar o de alçada ou se é de praxe colocar, ao invés de colocar o valor desse tributo que eu sei que seria? Bom, se tu sabe qual é o valor do tributo, então aí a gente está em uma situação delicada, porque tu deveria então identificar. Só que eu acho difícil de saber porque tu não sabe nem ao certo qual seria a base de cálculo e qual seria a alíquota aplicável. Se o teu argumento procede, qual é o argumento? O que eu faço não está previsto na lei. O que eu faço não tem autorização legal, quiçá não tem norma de competência na Constituição. Mas se essa premissa está correta, como é que eu vou arbitrar
eu vou botar uma alíquota da minha cabeça, vou escolher uma das alíquotas, vou escolher a base de cálculo. Se eu estou dizendo justamente que não tem lei para minha atividade. Então, assim, e aí eu vou pegar quantos meses? Vou declarar isso o infinito para a vida toda? Vou arbitrar o cálculo do ICMS provável com alíquota imaginada, com a base de cálculo fictícia, para todo sempre. Qual é o valor dessa ação? Então, assim, por essas razões que eu sustento que o valor correto é o valor de alçada. Eu não sei precisar o quanto seria, porque eu sustento que não há tributação. E eu não há falar aqui em pagar o passado, nem pagar o futuro, nem pagar em 12 meses, como talvez a gente pudesse fazer uma interpretação pela regra lá dos alimentos, não me parece ser o caso. Então, acho que tem que ser o valor de alçada. Agora, se no teu exemplo, Vitor, você consegue identificar, olha, aqui tem uma orientação da Receita Estadual dizendo exatamente que a minha atividade, ela se enquadra, a alíquota dessa atividade é tal, e, portanto, o cálculo deve se dar com base no valor que é cobrado ali de taxa mensal do cliente. Bom, então se tu tem todos esses elementos, então você deve calcular, sim. Tá, e considerando ali o valor de alçada, eu sei que tu consegue fácil acesso a esse valor ali no TJ, mas lá na Justiça Federal não tem valor de alçada. Se o tributo for federal, daí como é que fica? Não tem valor de alçada. Aí o que acontece na federal? Você tem dois caminhos, né? Ou você bota um valor simbólico, tá? Esse valor simbólico vai fazer com que você seja remetido para o Juizado Especial Federal, que não é nem perto do juizado do JEC cível. A propósito, hoje eu fiz uma audiência como parte no JEC cível. Eu vou chamar vocês de minha testemunha, tá? Porque vocês viram aqui nas aulas que o meu telefone toca e a Vivo me cobrando aqui, me vendendo produtos. Eu entrei com uma ação no JEC cível e o JEC cível é um horror, né? É uma rodoviária, eu comparo. No JEC, no Juizado Especial Federal, não é juiz leigo, não é aquela loucura que é na estadual. São juízes federais que julgam, vai para uma turma recursal composta por juízes federais, então o julgamento é bem técnico, então não é tão ruim, mas se você bota um valor simbólico, você vai cair no Juizado Especial Federal. Se você pretende ter o rito ordinário do Código de Processo Civil, você terá que arbitrar um valor superior à alçada do Juizado Especial Federal. Tá? Então, essa é o dilema. Eu diria, se não tem valor econômico, e como na federal não tem valor de alçada, faça o juízo de você quer o rito ordinário, então coloque o mínimo para escapar da alçada do Juizado Especial Federal. Se não me engano, são 60 salários mínimos, se eu não estiver errado. Ou Sim, tá seja, certo. tem que ser acima de 60 mil e pouco, considerando o salário mínimo vigente. Tá? Se você não se importar de pegar o rito do juizado especial, que é um rito mais breve, mais célere, não tem muita possibilidade de prova, só tem um recurso, que é o recurso inominado. Então, se você não se importa com isso, ok, o recurso, você pode botar um valor simbólico ali. E aí, o cálculo das custas será proporcional, ou melhor, no início não tem custas, mas se houver recurso, aí os honorários serão proporcionais a esse valor ali que foi postulado, certo? Certo. Bueno, Professor, então, diga. vou aproveitar o ensejo do colega para te interromper também. Não, assim, olha só, como se trata de uma ação declaratória, né? Esses efeitos dessa sentença, eles retroagem? Era o que eu ia falar agora. Tá? O que eu ia falar agora. Não sei se é só essa pergunta. Não, eu queria saber também se sobre a prescrição dessa ação.
Ah, muito bem. Vamos lá. Então, são duas perguntas aí que o Juan fez. Efeito da sentença e prescrição da ação, tá? Dois temas bem interessantes. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu quadro para ilustrar, que eu só sei agora explicar desenhando. Então, a gente tem aqui um processo sujeito ao rito ordinário, que teve aqui um pedido, contestação, provas, eventualmente se houve provas, e aí lá no final a gente tem aqui a sentença. Ok? Esse processo aqui, submetido ao rito ordinário, o efeito dessa sentença, ele é, vamos lá, ex nunc, que é para frente, ou ele é ex tunc, retroagindo lá a citação. Essa foi a pergunta do Juan. O que lhes parece? Acho que é Olha, ex-tunc. eu diria que é ex-nunc, mas é só palpite e chute mesmo. Peraí, eu tenho que botar bem certinho aqui, que é da Eu sentença para acho, frente. professor, eu acho que é ex nunc, considerando que declara uma relação que já existia. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei, né? Tem lá um cidadão aqui que está doente, tem uma doença. O vírus é para ser uma doença, tá? Aqui que é o símbolozinho. Façam a abstração aqui. O cara está doente, está mal. E aí ele foi contaminado aqui. E essa é a situação aqui no momento em que ele ajuiza a ação e formula o seu pedido. O que a sentença vai fazer? Ela vai dizer que ele está doente daqui para frente e, portanto, daqui para frente vai se surtir os efeitos. Ou ele está dizendo, olha, esse cara que compareceu lá em 2017 aqui no judiciário, ele chegou aqui doente. A Receita Federal não reconheceu essa doença e não fez o desconto, não promoveu ali o ajuste no seu imposto. A sentença, evidentemente, que ela tem efeito retroativo. Ela retroage ao momento em que o contribuinte tem capacidade de demonstrar com toda clareza o acometimento da doença. Tá? Então, o efeito é ex tunc e não ex nunc. E assim pegando o gancho aqui, e aí eu me permito fazer aqui um pequeno parênteses. Quando a gente está falando de ação declaratória, e uma das ações declaratórias mais importantes é a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem um pedido declaratório, certo? Declarar a inconstitucionalidade de uma norma. A sentença, no caso, que é um acórdão do STF, é efeito ex nunc ou ex tunc? Ex-tunc. Ex tunc. Então, Esse exemplo teu da doença foi bem bom, acho que fez bastante sentido. e assim, o que o... Imagine aqui
Agora peguem o exemplo aqui, não... vamos ver se tem aqui um... Ó, imagine aqui esse livrozinho aqui que é a lei, tá? A lei tá doente. Qual é a doença? O vício de inconstitucionalidade. Então ela tá doente aqui, essa lei. Eu entro no judiciário e peço, quero que essa lei seja declarada doente. Ela tem um vício. O STF declara, essa lei é doente, ela sempre foi doente. Não é agora que os ministros sentaram na mesa lá no STF e declararam que ela era doente, ela sempre foi. Então, qual é o efeito natural de uma pronúncia de inconstitucionalidade? É declarar algo que já era. Não foi o STF que criou a inconstitucionalidade. Por isso, o efeito é sempre retroativo. No entanto, aí vem o ponto que eu fiz um pequeno parênteses que é importante esclarecer. O que foi criado? O que foi criado aqui para, digamos, é importante que se entenda, pessoal, o que é a modulação dos efeitos. Então, se a gente for pegar na tradição norte-americana, que é a tradição que cria lá a doutrina da inconstitucionalidade, do controle do judiciário sobre o legislativo, a declaração de inconstitucionalidade é o reconhecimento de algo que era nulo, que era írrito, que não tinha valor. Então, quando ele declara, ele volta para o passado e declara tudo e derruba tudo que aconteceu. O que acontece com a evolução dos tempos? E aí a gente dá um salto lá para a Alemanha. A Alemanha, na sua Corte Constitucional, criou a modulação. Para que a Alemanha criou? Para a proteção dos direitos individuais. Ora, o cidadão ele não tem culpa nenhuma que essa lei aqui ela foi feita com defeito. Ela tinha um vício ali, estava bichada. E aí ele usufruiu dessa lei, ele extraiu efeitos dela. Poxa, ele vai ter que pagar pelo erro que ele não cometeu. Então a Corte Constitucional Alemã desenvolveu a doutrina da modulação dos efeitos como forma de proteger os direitos fundamentais, especialmente os direitos individuais e os direitos sociais, direitos fundamentais de primeira e segunda geração. O que a mente... Agora eu não posso falar porque eu tô gravando, daí daqui a pouco eu vou ser preso, né? Não é mente doentia, tá? É mente, vamos dizer, atrapalhada de alguns ministros, especialmente aquele que estudou na Alemanha, que aprendeu o bom e conseguiu, a partir daí, fazer poções mágicas para o mal. Esse ministro que volta da Alemanha, ele traz para o Brasil, e na época ele era advogado da União. Ele diz, olha, lá na Alemanha tem essa história da modulação, vamos aplicar aqui no Brasil. Mas ele, enquanto advogado da União, para que ele usou a modulação? Para proteger o Estado do erro que ele cometeu. E aí a modulação dos efeitos no Brasil é doido, não dá para acreditar. A modulação dos efeitos no Brasil virou para quê? Não para proteger os direitos individuais. A modulação no Brasil serviu para proteção do erro estatal. Então o Estado fez uma norma ruim, o Estado adotou uma política pública ruim, foi declarada inconstitucional, o STF diz, tá errado, não pode fazer isso, e aí o STF, não, mas daqui para frente, vamos modular, estava errado, mas estava errado para frente. Então vejam só, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar de um instrumento deturpado da origem do direito alemão, para servir como uma forma de, assim, olha, vamos fazer o seguinte, o Estado errou, mas como o erro dele vai custar caro, então vamos fazer uma conta de chegada. E aí, assim, o STF tem aplicado. Caso julgado essa semana, só para terem uma ideia, que é o tema
comentei aqui em aula com vocês já algumas vezes e estava achando que ia dar, o contribuinte ia ganhar, e de fato ganhou, que é o tema 745 do STF. Então, ali se discutia, no estado de Santa Catarina, a alíquota do ICMS era 25% e a alíquota básica do ICMS lá era 17%. O ICMS de 25% era para energia. E aí, o que o contribuinte sustentou nessa ação aqui? Ele disse, olha, tem o princípio da seletividade, que é pautado pela essencialidade. Então, o Estado não pode tributar mais pesado que é essencial. Ele pode até igualar o que é essencial na alíquota básica, o que não seria adequado, mas tudo bem. Agora, ele não pode botar na alíquota mais alta o que é essencial. E a energia, vamos combinar que é essencial. O STF, surpreendentemente, julgou favorável. E julgou por 8 votos a 3. Apenas 3 foram contrários. Ou seja, uma maioria bem ampla. O que aconteceu? Depois de colhidos os votos e finalizado em tese o julgamento, o Supremo, na calada da noite, abriu de novo o julgamento. E aí ele disse, olha, vamos modular. Modular para quê? Se era inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional essa medida. Essa lei estadual lá de Santa Catarina. Não há o que modular. Mas aí, qual é a lógica do Supremo? Não, mas se não modular, a gente vai quebrar o Estado. E aí, a gente tem aqui o chamado risco moral. Os economistas chamam de risco moral, que aqui na economia é o moral hazard. Ou a gente poderia chamar, como o professor Humberto Ávila, meu orientador, ele fala, que é o quanto pior, melhor. Se a inconstitucionalidade ela é pequenininha, é só ali, afetou uma meia dúzia de pessoas, não tem modulação. Agora, se a inconstitucionalidade é grande, é porrada, ela afeta muita gente, não, aí tem que modular. Então, se criou um risco moral para que o Estado erre e erre feio. Quanto mais feio for o erro, quanto mais feio for o equívoco, maior a chance de haver modulação. Se o erro é pequeno, ele é inscrito a alguns contribuintes, não há modulação, o que é lamentável, né? Totalmente lamentável. E aí, para finalizar aqui, eu coloco a última pergunta, a pergunta que foi feita pelo Juan. Então, vamos lá. Qual é o prazo para ajuizar essa ação? Essa foi a pergunta que o Juan nos formulou aí, que ela é super pertinente. Então, vamos lá. Qual é o prazo prescricional? A gente está falando aqui de prescrição, né? Que é o prazo para ajuizar a ação. Quando é que a gente pode dizer que a data do ajuizamento aqui observou o prazo prescricional ou não? O que vocês acham? Professor, desculpa, qual é a data do ajuizamento que o senhor falou? Não sei, não falei nenhuma data. Eu estou só reproduzindo a sua pergunta, Juan. Você perguntou, a ação declaratória tem prazo prescricional? E aí eu perguntei, qual é o prazo prescricional? O que vocês acham? Parece que se é para reconhecer um vínculo
já existente não teria prazo prescricional. Aí é que tá, né? Por isso, cuidado no ponto inicial que a gente falou aqui, no início da aula. Qual é o pedido que eu quero, qual é a sentença que eu quero? A definir que o meu pedido limita-se apenas a uma declaração, eu não tenho prazo para o ajuizamento dessa ação. Se eu só quero declarar, eu não tenho prazo. Não tem prazo prescricional. Agora, por outro lado, então, qual é o prazo prescricional? Resposta: limitando-se ao pedido declaratório, não a falar em prescrição. Ora, se eu estou dizendo que a lei ainda vigora, se eu estou dizendo que eu continuo praticando a conduta que supostamente pode ensejar a incidência da lei, e eu quero desfazer isso, eu posso a qualquer momento entrar com essa ação, não tem prazo. Por outro lado, aí, atenção, se houver cumulação de pedidos e houver pedido de desconstituição e ou repetição de indébito, eu tenho o prazo de 5 anos. Artigo 165 do CTN, se eu não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Cento e 65. Não, 168. Então, o prazo é de 5 anos, segundo o artigo 168 do CTN. Tá? Então, cuidado com isso. Se eu tenho só e tão somente um pedido declaratório, não há prazo. Se eu tenho cumulado outros pedidos, é possível que esteja prescrito, se eu não observei os 5 anos, os outros pedidos, mas o juiz pode conhecer do meu pedido declaratório isoladamente, se assim for possível. E se me interessar, né, o pedido isolado da declaração. Ok? Tá claro até aqui, pessoal? Professor, então vai contar como se fosse na seara trabalhista, né? Pega os 5 anos para trás, digamos assim. Isso. 5 anos para trás, exatamente. Professor, duas coisas, só uma que eu tinha escrito ali no chat, acabou ficando para cima, só para não deixar passar. O material da última aula o senhor esqueceu de postar, daí se puder juntar depois, quando for juntar o dessa, agradeço. E outra coisa, assim, ó, nas nossas peças, ali, por exemplo, que nem na prova e tal, como é que é na prática, assim, porque eu não tenho experiência em tributário, para a gente identificar o que deve ser pedido, entendeu? Para eu olhar, eu sei que isso aqui o cara está querendo, ele precisa pedir que seja declarado que não é devido esse imposto, por exemplo. É o que a gente tem feito, Vitor Hugo, nas últimas aulas, e aí, por favor, se das aulas passadas algo não ficou claro, ou se nessa aula não ficar claro, tu me sinaliza. Mas eu tenho tentado mostrar nas aulas, simulando a elaboração da peça, o que tem que ser pedido. É óbvio que a gente não vai conseguir, nesse curto espaço de tempo, simular todas as ações e todas as controvérsias, mas eu tenho tentado ilustrar com alguma situação. Então, vai ser algo, pelo menos, assim, no mínimo, similar ao que a gente viu. Então, assim, só para ter uma ideia, eu lembro que o senhor deu alguns exemplos, até eu acho que no mandado de segurança, até que o Renato tinha te pedido lá e tal, eu acho que tu deu uns 2, 3 exemplos, eu me recordo. Isso. Eu tenho tentado ilustrar, mas assim, como a aula é de processo, focado nas peças,
eu não tenho detalhado tanto a questão da matéria de fundo, porque daí a gente teria que pegar e ilustrar com vários exemplos, várias situações, o que não daria tempo de cobrir. Então eu tenho pego um exemplo, uma situação e ilustrado na hora de simular, e aí se não ficar claro, vocês me sinalizem, vocês me chamem a atenção, ou perguntem uma outra situação, né? Se vocês... e como é que seria tal coisa? A gente pode simular e tentar ilustrar aqui como é que se faz. Tá, perfeito, obrigado.